Olá, meus irmãos queridos, muito boa noite a todos. Espero que todos estejam muito bem. E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa conversa, aos nossos assuntos relacionados ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é a fonte de todos os nossos vídeos. O Evangelho que fala a respeito de Jesus, né? Desvenda para nós aquilo que antes não se entendia e através dos mentores amigos que vêm nos trazer as explicações, nos abre, né, as cortinas do conhecimento para que nós nos entendamos e entendamos a vida. Então, vamos nos acalmando, nos tranquilizando, respirando calma e profundamente, elevando os nossos pensamentos a Deus, em comunhão com a espiritualidade amiga que trabalha incessantemente em nosso favor. E vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, vamos agradecer aos mentores queridos que sempre olham por nós e pedir que o nosso Evangelho seja tranquilo, sereno, mas que nos traga boas lições, um aprendizado salutar, substancioso em coisas que vão nos fazer pensar a respeito de nós, que vão nos fazer pensar como melhorar. E por isso, Senhor, somos gratos e continuamos assim, nessa calma, nessa serenidade, envolvidos por essa energia maravilhosa, pedindo que o mentor amigo, com as suas mãos estendidas em nossa direção, possa nos banhar, nos envolver em fluidos salutares de equilíbrio, de saúde, de alegria, de fé, buscando desde as nossas células até os nossos sistemas mais complexos, buscando o nosso psicológico, o nosso mental, o nosso espiritual, trazendo paz aos nossos corações e clareza para as nossas mentes. E por este cuidado, somos gratos. Graças a Deus. Então vamos começar a nossa conversa. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19, cujo título é A Fé que Transporta Montanhas. Hoje nós vamos falar da parábola da figueira seca. Então, o que é que diz, né, em poucas palavras? Que Jesus com os apóstolos estava saindo de Betânia para as suas peregrinações, para levar a palavra do Evangelho a todos, e sentindo fome, foi observando, olhando, e aí viu ao longe uma figueira. E essa figueira estava grande, cheia de folhas. E quando Jesus se aproximou dela para tentar colher um figo para poder se alimentar, então ele viu que não havia fruto algum. Então era muita folha, muito volume, mas não havia frutos. E aí Jesus fala, né, que do teu fruto nunca mais ninguém comerá. E no dia seguinte, passando por ela, Pedro observou que ela estava toda seca e alertou Jesus: olha, mestre, a árvore que você, ele usa o termo no Evangelho, amaldiçoou, secou completamente até as raízes. E aí Jesus diz assim: atenta, porque aquele que tem fé, se disser a um monte, muda-te daqui para lá, ele fará, isso acontecerá se ele tiver fé. Então, nós sabemos que as parábolas, elas são
historinhas, né? Que são metáforas que Jesus usava para trazer o conhecimento e que depois, com o passar dos anos, isso já foi dito em outros vídeos nossos, através do Espírito da Verdade, que esmiuçou, né, para nós, explicou, veio trazer o conhecimento, dissertando sobre essas parábolas, nos trazendo à luz das palavras de Jesus o significado do que tudo isso queria dizer, né? O que seria essa figueira seca? O que será que Jesus quis dizer com essa historinha na parábola? Então, vejam só, Jesus com fome, porque vocês imaginem, naquela época os povoados eram tão distantes, um povoado do outro, você tinha ali uma carência de locais para poder se alimentar. Não é como hoje que nós em cada esquina temos aí um fast food, restaurante, enfim, tanta fartura. Naquela época era tudo muito mais complicado. E vendo ali a fruta tão frondosa, a árvore, né? Vendo, não a fruta, vendo a árvore que produzia a fruta, com toda aquela esperança de ir buscar um alimento, vê que ela só tem beleza e tamanho, mas ela não tem frutos. Vamos trazer esse ensinamento para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia. Vocês já tiveram a oportunidade de ouvir uma música ou uma poesia ou um texto em que você ouve aquelas palavras enchem de harmonia, né, os nossos ouvidos, tem ali uma rima perfeita, uma concordância legal, tudo, e aquilo você acha tão bonito e você vai ouvindo aquilo, mas quando você vai tentar identificar o sentido, a mensagem daquela música ou aquele poema ou aquele texto, ele não tem nenhum significado. E há aqueles que podem falar assim, mas é você que não tem cultura, que não entendeu. Se você tivesse, ou fosse uma pessoa culta, você ia entender, né, a mensagem que está escondida atrás dessas palavras. Eu não estou falando desses casos, eu estou falando daqueles casos em que com cultura, com tudo, que há todos os elementos que sejam possíveis para o entendimento daquele conjunto de palavras, não se chega a conclusão nenhuma, porque são palavras bonitas, cheias de efeitos e beleza e sonoridade, mas não há conteúdo nenhum. A figueira, tão grande, né? Tão bonita, tão cheia de folhas, mas sem fruto nenhum. Assim também são aquelas pessoas que são os grandes oradores. São pessoas que têm o dom da palavra. A oratória dessas pessoas é tão envolvente e sedutora e você tem prazer em estar ouvindo, ela capta a tua atenção e consegue, porque a pessoa fala muito bem, fazer você continuar prestando atenção mesmo depois de alguns minutos, por causa de ser tão agradável aos ouvidos. Então, são oradores maravilhosos que falam com muita fluidez e de maneira muito bonita, porém, são mensagens sem nenhum tipo de fundamento. São mensagens que não têm um conteúdo em que racionalmente consiga se identificar ali algo que se aproveite para a melhoria pessoal ou para a melhoria da coletividade. Só é bonito, mais nada. Vazio, figueira seca, novamente, né? No Evangelho eles falam também dessas doutrinas, desses núcleos religiosos que vão aparecendo, né? Porque diariamente você ouve uma coisa nova relacionada a isso, e que maravilha quando aparecem núcleos religiosos.
seja a religião que for, meus queridos, não só o espiritismo, mas quando aparecem núcleos religiosos que vão trazer ali conteúdo para que a pessoa possa se enriquecer e se tornar um ser humano, um espírito melhor para si, para a sociedade, para os irmãos, para o seu semelhante. Então, bom quando vão aparecendo coisas que vêm a acrescentar ao ser humano. O triste, e é nesse momento que nós temos que ter atenção, é quando aparecem aqueles grupos que vão se formando, em que as pessoas vão levando ali conteúdos que se dizem de fim religioso, em que as pessoas ouvem, e quando após um tempo vão observando o teor das mensagens, não observam nada realmente concreto, nada realmente que traga progresso de muitos aspectos. Então, o que acontece? Com o passar do tempo, esses locais, esses grupos, essas religiões, elas vão ali meio que minguando, e depois de um tempo, você ouviu falar daquele lugar que as pessoas iam, ou daquela pessoa que falava aquilo, e as pessoas até vão esquecendo. Mas por que acontece isso? Acontece porque nós somos dotados, meus queridos, da capacidade, graças a Deus, maravilhosa de raciocinar. E quando vem uma mensagem para nós, que pode ser assim muito bela, a princípio nós podemos até nos deixar envolver pela beleza, mas com o passar do tempo, observando com mais atenção, usando a nossa capacidade de raciocinar, não vemos ali, naquelas palavras, algo que tenha um conteúdo de fato que eleve as pessoas, ou que seja um conteúdo verdadeiramente ligado à ciência, à filosofia, enfim, ou aos ensinamentos religiosos, de uma forma geral, quando tudo é meio vazio e sem sentido, não faz florescer nas pessoas a fé raciocinada. Então, o que acontece? Você tem fé naquela pessoa, na beleza das palavras, mas quando você buscando naquilo elementos para te sustentar diante dos desafios e das dificuldades, aquilo nada faz por você, do ponto de vista de te fortalecer para você buscar a solução das questões, dos problemas, rápido as pessoas vão se desencantando. Porque é um alimento vazio, palavras vazias, conceitos vazios também. Muitas vezes, práticas exteriores que alimentam as pessoas, porque as pessoas gostam muito de ver o fenômeno acontecendo. Então, onde você tem ali mais misticismo do que outra coisa qualquer, mas que depois de um tempo, porque o progresso vem para todos, as pessoas observando com mais atenção, mesmo que isso demore alguns anos para acontecer, as pessoas vão abandonando, porque aquilo é mais fantasia do que realidade, ou realidade nenhuma. Existem também aquelas pessoas, no caso que a gente está falando, né, dessas doutrinas, é o figueira seca também. Existem aquelas pessoas que, podendo fazer, tendo elementos de buscar o seu progresso, de todos os aspectos, moral, material também, cultural, intelectual, as pessoas se acomodam e vão viver as consequências da sua inércia, da sua falta de vontade e iniciativa. Então, o que acontece? São pessoas que poderiam progredir e através desse progresso ajudar o próximo, ou são as pessoas que já têm os elementos na mão para poder ajudar e não fazem absolutamente nada para ajudar o próximo. Tem uma musiquinha que a gente ouve no rádio às vezes,
que eu acho que define bem esse comportamento das pessoas. Sabe aquela música, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Essa música é esse tipo de pessoa. Deixa a vida me levar. Eu tenho maneiras de ajudar, ou eu ainda não tenho os elementos, porque ainda não tenho dentro de mim, ou a cultura, ou os meios, enfim. Mas eu tenho meios de buscar essa melhoria para me tornar apto. Mas deixa a vida me levar. E a vida leva mesmo, meus queridos, porque as oportunidades vão surgindo de progresso, de melhora de todos os aspectos, mas em algum momento, quando a gente não agarra a oportunidade, não vai atrás, depois de inúmeras ofertas que a vida nos oferece, as ofertas param de vir e aí nós vamos colher os frutos da nossa falta de iniciativa, de atitude. E aí a figueira vai secar, tá certo? Porque somos figueiras secas, porque não fizemos nada, e também colheremos os frutos dessa árvore sem nada para oferecer. Onde nós vamos, infelizmente, pelo sofrimento, ter que entender que nós temos que fazer o nosso progresso, construir o nosso futuro. E, por último, na lição do Evangelho, ele fala a respeito das questões mediúnicas, dos médiuns. Então, o que nós temos hoje? Os médiuns são aqueles nossos irmãos que oferecem para a espiritualidade amiga, para os nossos irmãos desencarnados, um corpo físico para que ele possa ali expressar os seus pensamentos, os seus conhecimentos, onde ele pode também ter os seus, falar das suas experimentações, das coisas que ele sente, por que isso acontece, ou por que ele está triste, ofendido, e através do diálogo salutar as coisas vão se melhorando, e ele necessita, esse nosso irmão, de um médium que lhe oferte, né, que lhe ofereça o corpo físico para tanto. A mediunidade, ela é um dom maravilhoso que nos é oferecido, que nos é dado, para quê? Para que nós nos tornemos pessoas singulares na sociedade, pessoas que chamam atenção por causa disso, jamais de forma alguma. A mediunidade nos é dado como tarefa que nos ajuda a ressarcir das nossas continhas, dos nossos senõezinhos do passado. Então, através do trabalho sério, íntegro, ético, honesto, do exercício da mediunidade, nós vamos nesse trabalho maravilhoso, nos colocando em dia com as nossas continhas com relação às nossas faltas. Hoje a gente observa que você vai tendo um aumento tão grande de médiums no planeta. Por que isso está acontecendo? Porque todos os locais, todas as pessoas, independente da nação que vive, da classe social, da religião que elas possam ter, enfim, todos possam igualmente ter acesso às mensagens da espiritualidade, as mensagens sérias da espiritualidade, para que toda a humanidade possa ter acesso a esse conteúdo, para utilizar, para se fortalecer, para se melhorar, para ir nesse mundo, nessa ascensão de progresso. Desculpem, os cachorros estão latindo, meus queridos. Então, o que nós vamos observando? A importância do médium em estar dividindo, oferecendo o seu corpo para que a espiritualidade possa trazer o conhecimento. Sabe aquela parte do Evangelho que fala assim, né? Muitos serão os chamados, então, para que todos sejam chamados, os médiuns vão estar trabalhando ali. Muito bem, quando o médium usa a mediunidade de maneira desonesta,
ali insuflado pelo orgulho, pela notoriedade que aquela mediunidade faz vir até ele, em que ele se sente superior, em que ele não consegue entender que na verdade aquilo é uma oportunidade de ressarcimento e que ele não é nem melhor nem pior que ninguém, nós estamos aqui todos no mesmo barco de evolução, e que às vezes ele utiliza essa mediunidade para ter ganhos, para ganhar dinheiro mesmo, cobrando por serviços mediúnicos, ou então não utilizando a mediunidade com seriedade e honestidade. Esse dom, essa capacidade maravilhosa vai ser retirada desses nossos irmãos, e ele vai estar perdendo um instrumento poderoso de ressarcimento das suas próprias dívidas, e também dele também poder ter acesso aos conhecimentos que esses irmãos vêm através dele trazer, porque ele também vai poder ouvir e usufruir as mensagens que os irmãos amigos vão trazer. Então vejam como tudo isso é muito sério. Esse médium que não faz o uso sério, correto da mediunidade, que não observa o presente que ele ganhou e o trata com respeito, vai também virar figueira seca, porque vai ser retirado dele e ele não vai poder mais nem usufruir para o seu próprio enriquecimento, nem oferecer a ninguém mais os conhecimentos que a espiritualidade séria poderia trazer através dele. E também os frutos do ressarcimento das suas contas do passado, também ele vai ter ali, se isso era um instrumento, ele também vai perder. Então, como é que nós, trazendo agora para nós, como é que nós podemos não ser uma figueira seca? Nós estamos aqui no mundo, observando tudo o que está acontecendo. Nós temos acesso à literatura, a internet traz várias coisas, o convívio familiar traz ensinamentos inúmeros. Hoje nós temos o Evangelho, né? Então vou voltar porque nós estamos aqui num trabalho de uma casa espírita. Então nós temos aí as casas sérias trazendo as aulas, vídeos com palestras que fazem a gente raciocinar e nos nutrem. Então, quando nós pensamos que hoje nós podemos ter acesso a tantas coisas maravilhosas e vamos ali nos alimentando, somos a figueira, a nossa figueira, nós somos uma figueira bem alimentada, bem regada, num solo fértil, tudo conspirou para nós nos tornarmos pessoas belas do ponto de vista do ensinamento do conteúdo. Mas, queridos, para nós não nos tornarmos figueiras secas, nós temos que utilizar esse conteúdo na nossa melhoria moral, no nosso crescimento moral e em ações. Que ações? Às vezes podem pensar, mas essa mulher, a Cris, parece um disco riscado, ela fala sempre a mesma coisa. Mas não é interessante que a gente fala sempre a mesma coisa? Por que será? Por que é tão importante? Porque aí reside a questão dos nossos desafios maiores. No exercício do perdão, no exercício da nossa observação, para nós irmos tirando de nós as nossas imperfeições e buscando a nossa melhoria. Porque nós nos lambuzamos no nosso orgulho, na satisfação de nos observar, e isso vai entorpecendo nossos sentidos, e a gente para de prestar atenção na gente. Isso é a coisa mais natural, mais normal do mundo de acontecer. Mas o que nós temos que fazer é sair da nossa zona de conforto e buscar a nossa melhoria. Então, meus queridos, eu vou repetir como um disco riscado muitas vezes. Vamos ser figueiras produtivas.
Vamos, através dos ensinamentos de Jesus, trazer para nós ações, o exercício do perdão, o exercício da caridade, o exercício da benevolência, o exercício da paciência, o exercício da tolerância, nem sei se eu já falei tolerância, mas da tolerância, vamos de novo, às vezes eu preciso escutar mais vezes. Enfim, de todas aquelas virtudes. Então, quando nós vamos lá e estudamos, quando nós ouvimos o vídeo, quando nós assistimos às palestras dos palestrantes sérios que nós temos, nós vamos nos abastecendo. Quando nós paramos para raciocinar, porque tudo tem que passar por aqui e pelo coração. Mas quando nós paramos para raciocinar, tudo tem que ser raciocinado, tudo tem que ser visto com atenção e cuidado. Nós observamos que aqueles conhecimentos têm solidez, que aqueles conhecimentos têm uma base sólida, a nossa fé fica robusta. E com a fé robusta nós ficamos fortes para fazer o que é necessário, perdoar, termos as virtudes em nossas ações e sermos pessoas melhores em todos os aspectos. Então, queridos, o meu convite é que nós vamos atrás da nossa figueira lotada de figos. Sejamos uma figueira lotada de figos e que os nossos figos sejam doces e suculentos e abundantes, para que nós possamos fazer a diferença, que nós possamos contribuir com muita humildade, sempre com muita humildade, nesse universo maravilhoso, nesse sistema lindíssimo e perfeito que Deus fez para nós. Então eu agradeço e nós vamos agora, vamos fazer frutos, vamos vibrar, meus queridos. Vamos nesse momento, envolvidos nessa atmosfera tão feliz, tão especial, envolver o nosso planeta Terra no nosso amor, envolvendo os governantes para que tomem boas decisões, para que haja paz entre os povos e as nações, envolvendo todos aqueles que sofrem, os que estão nos leitos dos hospitais. Vamos envolver o nosso amor, nos nossos votos de progresso, o nosso Brasil que tanto amamos, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que aqui nós tenhamos milhares de figueiras a dar frutos, muitos frutos maravilhosos, aqui no mundo todo, né? Vamos envolvendo a todos os cientistas que buscam as curas das doenças, vamos nesse momento vibrando, para que esse campo vibracional que envolve a toda a humanidade nesse momento tão incerto possa ser melhor, mais elevado, para que as pessoas possam se sentir mais seguras, mais tranquilas. Vamos vibrar pelas nossas famílias, pelos nossos lares, pedindo a Deus por todos aqueles que moram conosco, que haja paz entre nós, que a concórdia se estabeleça, que haja união, respeito, fraternidade. E nós vamos vibrar por nós mesmos. Senhor, que nós tenhamos forças, que nós tenhamos a vontade, que nós tenhamos, Senhor, o amor brotando dentro dos nossos corações, que nós possamos ser figueiras cheias de belos frutos nas nossas ações, nas nossas iniciativas,
nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos. E assim agradecemos a espiritualidade querida por esta oportunidade. Agradeço a atenção de vocês especialmente. Que vocês tenham uma semana maravilhosa, muito rica de oportunidades de produzir figos maravilhosos e que nós possamos nos encontrar novamente a semana que vem para mais um encontro. E agradeço a todos vocês. Que Jesus abençoe a todos nós. Beijo no coração.